Eu quero falar sobre um assunto aqui que Deus tem tocado meu coração, que está em Amós, capítulo 3, verso 3. Convido os irmãos a abrir, por gentileza, suas Bíblias e vamos orar e ler esse versículo. Amós, capítulo 3, verso 3. Amém? Oremos. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Vamos repetir? Vamos prestar atenção? O que Deus está querendo falar conosco? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? É uma pergunta que o Espírito traz através do profeta. Nós sabemos quanto à natureza humana, nós somos, temos assim a impossibilidade de termos acordo entre nós, a não ser por interesses egoísticos e comerciais. Quando estamos na nossa humanidade, quando nossa constituição interna é natural e formada da árvore do conhecimento do bem e do mal, nunca, irmãos, nunca estaremos em acordo. Porque a natureza que vem do conhecimento do bem e do mal, que é a natureza caída do maligno, ela está dividida contra si mesma. É óbvio que a batalha espiritual que se desenvolve para impedir o estabelecimento do reino de Deus na terra, que Satanás trabalha rápido nas nossas vidas para tentar retardar este maravilhoso fato de Cristo implantar o seu reino na terra, nesse momento ele se une em favor dessa causa. Mas Satanás, a natureza humana, ela não tem unidade. Ela não expressa unidade. Ela está dividida, porque a partição nessa natureza tem espíritos que são do bem e tem espíritos que são do mal, mas os dois são de Satanás. A natureza do bem e do mal é a própria rejeição. O estado de um homem natural, os sentimentos que brotam desta natureza é a rejeição. E como a rejeição gera muita dor, muito sofrimento, nos leva a uma angústia constante, então as nossas almas que são orientadas por essa natureza, elas têm que buscar subterfúgios para poder resistir, abafar, tapar essa dor da rejeição. O que é a rejeição? É um estado de que aquela natureza foi julgada por o Criador e ele não tem mais como ser recuperado para o Criador. Portanto, a natureza humana não é mais aceita por Deus e nem é passível de uma restauração. Temos que começar a abrir o nosso coração para receber isso, para que não venhamos ser pegos lutando contra coisas que jamais vão acontecer e investindo em coisas que jamais vão reverter. Então a rejeição, como os sentimentos são doloridos para nós e é degradante observar a nossa realidade como homem natural, então, dentro da nossa vida natural e humana, que tem muitos espíritos que começam a produzir uma série de outras subterfúgios para esconder essa dor, que aí vem o orgulho, a vaidade, né? Porque o orgulho são espíritos que trabalham na minha mente para me enganar que eu sou importante, sou precioso, sou especial, tenho algo maravilhoso.
Então aquilo fica na minha mente para me poder confrontar as autoridades, para me achar melhor que os outros, para gerar mais divisão, mais desgraça, mais morte, mais briga, mais contenda. Então esses espíritos criam uma ramificação da rejeição, que é o orgulho e a vaidade. Esses espíritos fomentam a minha mente e dizem: você tem habilidades, você tem uma destreza, você tem capacidade. Como você é bondoso. E aí faz com que haja uma concepção mental elevadíssima de nós mesmos e distorcida com relação à nossa verdadeira realidade. Quero dizer isso para os irmãos. Então aí, a vaidade, o orgulho, a exultação, né? Nós passamos a acreditar numa coisa que não é realidade, que é tudo mentira e falso. Nós não somos esse suprassumo, essa coisa elevada que esses espíritos que constituem a nossa natureza fazem nós acreditarmos nessas coisas. Então, se uma pessoa toca um violão, ele se acha o melhor músico na área das cordas. Se ele canta, ele se acha o melhor cantor que tem naquele lugar. Se ele prega, ele se acha o melhor pregador que tem naquele lugar. Se ele é evangelista, ele se acha que é só ele que sabe ganhar alma. Então é um desequilíbrio para cima, né? Mas tudo aquilo são subterfúgios para esconder a miserável condição da nossa vida humana, que é a própria rejeição. Por que nós nos sentimos assim? Porque a rejeição é o nosso estado de vida, né? A nossa constituição humana. E a rejeição é tudo aquilo que Deus julgou e não tem uma reversão. Então está destituído completamente da vida divina e da glória de Deus. Então o homem natural não tem nada divino nele. Né? Então quando Deus nos chama para a igreja, ele faz a meu espírito ficar vivo. Porque coloca a sua vida ali. E agora então vai começar um processo de recuperação deste homem chamado para Cristo. E agora Deus quer tornar esse homem diferente, igual a Cristo, não mais igual a Satanás, mas igual a Cristo. Amém? Então andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Então se tem o bem e o mal na minha mente, por que essa natureza é assim? Porque ela não tem a vida. Destituído da vida, nós passamos a ter independência de Deus. E para esboçar uma vida que nos parece que somos deuses, tem que ter o bem e o mal, porque eu tenho que julgar. Porque só quem julga é Deus. E eu não tenho a vida para julgar com a perfeição e com a verdade. Estou destituído da vida como homem natural. Então eu preciso ter o bem e o mal para me sentir um Deus. Então eu digo, isto é certo, aquilo está errado. Mas qual é a base para dizer que aquilo está certo e que aquilo está errado? Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso está de acordo, isso não está de acordo. Então o homem se colocou no lugar de Deus, isso já é uma vaidade, já é o orgulho que esconde a minúscula pessoa que ele é, a rejeição. Então nós passamos a dizer, fulano está errado, fulano está certo, isso está certo, aquilo está errado. O tempo inteiro nós passamos assim, julgando pessoas, porque nos sentimos deuses fazendo isso. Porque senão nós não aguentamos suportar nós mesmos se não tivermos esse quadro sofista de vida do homem natural. Então, não tem acordo quando estamos na humanidade, na vida da alma. Nunca vamos ter acordo. Agora, se formos regenerados, nascermos da água do Espírito e começarmos a conhecer a palavra de Deus ao longo de meses, de anos, nós passamos a receber a natureza do Pai, a natureza que é a natureza divina. Essa não tem bem e mal, essa tem vida. Deus disse, assim vivemos, com alegria, com amor, e nos regozijamos por ter esta vida, essa verdade.
Eu não preciso pensar o certo ou errado. Eu só preciso saber o que Deus deseja que eu me posicione diante dos outros. Humildade, com mansidão, com paciência, com amor. Amém. Vou precisar raciocinar se isso é certo ou errado? Não, esse é um estado de vida que vem de uma natureza que me dá suporte para ser assim. É o Espírito que em mim habita. Havia na igreja de Filipos um problema. Uma igreja abençoada. Filipenses 4, verso 2 e 3. Vamos ler o que diz lá? Filipenses, abram comigo a palavra do Senhor. E é interessante a gente ver que ocorria isso com cristãos, com pessoas regeneradas. Havia uma discórdia, não havia acordo entre duas pessoas. Por quê? É óbvio que tinha uma fatia significativa de carne envolvido nessas duas pessoas, que estavam influenciando ainda essas duas pessoas preciosas da igreja, e que elas precisavam crescer em vida, se humilhar mais diante de Deus para se livrar dessas diferenças, essas discordâncias que havia entre elas. Porque elas eram umas fundadoras, junto com o Espírito, o apóstolo Paulo, da igreja de Filipos. Vamos ler. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Olha, elas não estavam de acordo. E isso estava gerando problemas, anomalias na edificação daquele povo e daquela igreja. Porque onde tem irmãos em divisão, é um problema. É mau exemplo, gera divisão, atrasa a obra de Deus. Satanás está interferindo naquele ambiente que é santo e divino, que só Deus deveria estar, mas nós estamos abrindo portas para Satanás entrar na igreja e atrapalhar o que Cristo está fazendo. Então os prejuízos são enormes quando nós não estamos de acordo. E aqui duas fundadoras da igreja estavam com problemas. Uma visão, uma da outra, a diferença de visão. A obra do Senhor não é assim. A obra do Senhor é assim. A obra do Senhor não é assim. Isso não é de Deus. Aquilo é de Deus. Elas estavam julgando coisas que não podem ser julgadas. Como é que eu vou julgar a verdade? Mas não tem como isso acontecer, irmãos. A verdade é para ser lida, compreendida. Vamos orar para pedir perdão porque nós estamos fazendo assim e vamos viver aquilo dali para frente. Vamos entrar em unidade na alma. Nós vamos entrar em unidade na igreja quando isso acontecer. Porque o versículo diz assim: pensem concordemente no Senhor. Essa palavra no Senhor diz: Cristo une, Satanás divide. Cristo une, Satanás divide. Fica fácil de entender. Então, Deus não me chamou para juiz, então não posso julgar. Porque a palavra de Deus não vem para mim apreciá-la, se é certo ou se é errado. Se eu posso incluir coisas ou tirar coisas. Não, eu não estou autorizado por Deus, como sou pequeno, sou servo. Eu tenho que só ver e praticar, acabou. E eu vou precisar me humilhar, passar vergonha se precisar, ou perder se precisar, mas tenho que fazer o que Deus mandou. É meu Senhor. Se o Senhor manda eu ter paciência com aquele que me incomoda todo dia, eu vou ter paciência. Ah, vai ser ruim para mim? Vai, mas o meu Senhor merece eu passar sofrimentos e aflições por causa dele, porque ele sofreu muito mais para me ganhar e para me colocar na eternidade do que eu passar um pequeno sofrimento 20, 30 anos na Terra. O que é isso perto de uma eternidade de sofrimento eterno? Né? Para mim, ele me salvou. Agora eu não vou passar vergonha 3 anos, 4 anos, 2 meses, 5 meses, para que a obra seja edificada? Será que eu não vou resolver a perder por causa de Cristo, por amor a Cristo? Será que
Eu vou ficar irado, vou me revoltar, vou brigar com as pessoas porque estão escarnecendo, porque estão me julgando. Não, eu vou ficar quieto. Cristo é perfeito em julgar e eu não posso. Eu não posso fazer isso porque não é atribuição minha como servo fazer julgamento das pessoas. Já fiz muito, mas já errei, já confessei, já purifiquei pelo sangue de Jesus. Graças a Deus a gente erra muito nesse reino e não vamos parar. Mas vamos confessar todos os dias os erros e vamos arrepender daquilo que está sendo contrário ao nosso Senhor. Você está com problema de acordo com alguém? A culpa é de quem é? Quem está atuando? Dá para corrigir, né? Dá para acertar, com certeza dá para acertar isso aí. Vamos nos humilhar e amar mais o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos.